Bom, a nossa obra é a Gênese. E essa obra é uma grande revelação. Ela nos traz muitas informações e muitas delas muitos de vocês já ouviram falar, mas tem muita gente que nunca ouviu falar das explicações que a doutrina espírita nos traz. Então, ela tem como objeto de estudo 3 pontos, que são a Gênese, o início das coisas, esse assunto milagres, que para nós é uma grande revelação, pois que Kardec traz muitas explicações. As predições também já foram faladas, mas Kardec esmiuça nesta obra esta questão. E mais, esses 3 pontos, eles trazem consequências e aplicações. E a obra, a Gênese, é constituída de 18 capítulos aí distribuídos nestas 3 partes. Bom, mas o que é Kardec realiza nesta obra de tão importante? Vejamos. Ele faz uma análise crítica, baseada nos conhecimentos da ciência e na leitura dos trechos evangélicos. E nós vamos lembrar aqui que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, Kardec faz esse comentário quando ele fala da aliança da ciência e a religião. Ele fala assim: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Ambas, porém, têm o mesmo princípio que é Deus. Não podem, portanto, se contradizer. E mais, ele diz que ele apresenta algumas teorias hipotéticas, isso na introdução, ele falando, e pede que sejam consideradas como opiniões pessoais até que sejam confirmadas ou contraditadas. Pois muito bem, logo no primeiro parágrafo do primeiro capítulo da primeira parte que fala sobre a Gênese, Kardec dispara inúmeras perguntas. E nós trouxemos algumas perguntas que ele dispara nesse primeiro parágrafo, e no decorrer da obra, ele vai pontuando cada uma dessas perguntas. Então, aquele que tem interesse, busque. Vocês estarão sendo maravilhados com essa leitura. A primeira pergunta é: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Muita gente contesta que a doutrina espírita seja o consolador prometido por Jesus, mas nós verificaremos que é uma verdade. Só a doutrina espírita é aquela que traz o consolo real para os nossos espíritos. Portanto, o Espiritismo é sim uma revelação. Por que é uma revelação? Porque revelar é dar a conhecer uma coisa desconhecida. Aqui a gente já tem que começar a usar o nosso raciocínio. Não é uma coisa que não exista, é uma coisa que não se conhece. É ensinar alguém aquilo que não sabe. E o melhor exemplo que a gente tem é o da escola. Todos nós, quando nos matriculamos na escola, nós aprendemos coisas que nós não conhecíamos, mas que elas existem, que elas fazem parte do nosso universo. Pelo Espiritismo, só pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Mas
Qual o seu caráter? Vamos ver. Duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação científica. Lembram daquele slide lá de Kardec? O objetivo que ele está trabalhando, que é uma crítica. Então, ele traz para a gente essa revelação científica e essa revelação divina. Na revelação científica, o trabalho é do homem, né? Os espíritos colocam, então, debaixo dos seus olhos as informações, e o homem, então, tem que estudar, comentar, comparar, analisar. Mas a revelação científica, nós já sabemos e já ouvimos muitas vezes. O seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus. Em que se funda? Ela se funda na sua autenticidade e na sua autoridade. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles fazem espontaneamente, por meio de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Quem teve a oportunidade de ver a apresentação sobre Allan Kardec, que é a segunda aula desse nosso módulo de estudo, pode agora verificar, né, com essa afirmativa de Kardec, que aqueles estudos que ele fez, que ele compilou, que ele ajuntou com a presença do material e mais a consulta a mais de 1000 médiuns, é uma obra muito grande e muito verdadeira. A quem e de que maneira foi ela feita? A doutrina espírita é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma, e ela se dirige ao grande número de aflitos, porque ela é o Consolador prometido. É absoluta ou suscetível de modificações? Vamos lembrar dos slides que nós já passamos. Ela é absoluta ou ela é suscetível de modificações? Absoluta ela não é. Por quê? Porque o porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Qual a utilidade da moral que prega? Será que nós vamos ter outra moral além da do Cristo? Kardec, então, coloca: o que o ensino dos espíritos acrescenta, meu povo? Não aumenta, não faz nada, ele acrescenta a moral do Cristo, é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Então, eles não têm, a doutrina espírita não tem nada além do que a moral do Cristo. Ele só vem explicar, ele só vem dizer para a gente que, dentro desse conceito que o mestre nos trouxe, nós temos um mundo espiritual. Princípios que completam as noções vagas que o Cristo havia dado acerca da alma, de seu passado e de seu futuro. Mas quais as verdades novas que eles nos trazem? Nenhuma. Completar o ensino de Jesus deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhes verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe. Olha, que revelação, meus irmãos. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. E o espiritismo?
essa doutrina nos leva a compreender pela razão a existência de Deus. Nós temos, então, um capítulo que nos diz sobre Deus. Gilson, inclusive, já comentou sobre esse capítulo, que é um tratado que Kardec nos traz. Nós não vamos muito falar dele, porque nós temos uma aula intitulada Deus. Mas sigamos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras, né, meus irmãos? Mas o papel da ciência, ele é fundamental também, porque é um caráter da revelação, da doutrina espírita. Nas eras primitivas, imperfeitos meios de observações, muito eivadas de erros grosseiros, mas, à medida que o homem foi adiantando no conhecimento das leis da natureza, foi penetrando nos mistérios da criação. Pois bem, a ciência, nos seus estudos, pôde trazer, através da astronomia, abrir a porta do espaço infinito e, com o poder do cálculo, determinar o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Temos aí a química, que nos traz as transformações da matéria, a mineralogia, que nos mostra os materiais que formam as superfícies do globo. A geologia ensina-nos a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. E mais, a botânica, a zoologia, a paleontologia e a antropologia nos trazem a filiação e sucessão dos seres organizados. Temos nessa parte da Gênese, a Gênese orgânica, que é formação primária dos seres vivos. E aqui eu já deixo duas indicações de obras que, além do que Kardec coloca, que são obras complementares, é o livro A Caminho da Luz, que nós já citamos aqui, e o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. A Caminho da Luz, de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, todos dois psicografia de Chico Xavier. Mas Kardec nos coloca que cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência dela. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz o seguinte comentário: uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terrestre, vou reler. Uma camada de matéria gelatinosa envolver o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. Fala também da gênese espiritual, princípio espiritual. Mas o que é o princípio espiritual? Veja como é que Allan Kardec coloca nesta obra o que é o princípio espiritual. Ele diz que é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade em fora, unicamente sobre a matéria bruta. E também nós temos a definição do espírito áureo no livro Universo e Vida. Ele fala que o princípio espiritual é o germe do espírito. Uma vez nascido, jamais se desfará, jamais morrerá. Ele é filho de Deus Altíssimo. Mas qual a sua origem? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas.
mas a destinação dele é progredir até atingir a perfeição relativa, que é o fim que lhes cumpre alcançar. É a condição de puro espírito, vulgarmente chamado anjo. Também fala-se da Gênese mosaica. Kardec coloca lá a questão dos 6 dias da criação, a perda do paraíso. É muita informação, meus queridos. Busque aqueles que têm interesse, que gostam dessa parte do Velho Testamento, vão encontrar muitas informações. E Kardec fala, inclusive, isso aí que nós leremos. O seu estudo é importante, desde que não se perca de vista o sentido alegórico e, às vezes, poéticos de sua narrativa. A segunda parte fala-nos dos milagres. É uma verdadeira revelação. E vocês que estão aí atentos, vamos prestar atenção, porque é realmente impressionante o que Kardec nos coloca. Acepção etimológica da palavra. Admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Até aqui, nenhuma novidade para nós, não é mesmo? No entender das massas, é um fato extranatural. Então, vamos prestar um pouco atenção nas palavras. Extranatural é uma coisa que está acima do natural. No sentido teológico, derrogação das leis da natureza. E aqui a gente para um pouquinho na palavra derrogação. Derrogar quer dizer que vai retirar algo que existe e que passa a não existir, para colocando outros para beneficiar. Então, vamos lembrar de um slide que foi trabalhado na terceira parte do Livro dos Espíritos, da lei divina ou lei natural. Vamos voltar aqui. Ele fala que é a derrogação das leis da natureza. Mas esses slides, lá na terceira parte, falam-nos das características da lei divina ou lei natural. Quais são essas características? Eterna, imutável, perfeita, mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Ora, se ela é perfeita, imutável, se ela é infinita, se é ela que mantém a harmonia no universo material e no universo moral, ficar derrogando essas leis para beneficiar fulano, beltrano, ciclano, o que vai acontecer? As leis passam a não ser mais imutáveis. Haverá um grande desequilíbrio na harmonia do universo material e no universo moral. Então, o Espiritismo, essa doutrina consoladora, faz com que volte esses fenômenos ao rol dos efeitos naturais. Sobrenatural, portanto, tudo aquilo cuja causa não se conhecia. Quando se conhece a causa, passa a não ser mais sobrenatural. Então o Espiritismo vai fazer muitos milagres? Não. Reforçando o que o Espiritismo nos trouxe. Ele veio revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Então, Deus faz milagres. É uma questão muito
difícil de compreensão, mas nós vamos tentar resolver, porque Deus não faz milagres. Como é que Deus vai derrogar as leis que dele próprio emanaram? Não é tudo eterno, infinito, imutável, imaterial? Então, Deus não faz milagres. Nós ficamos, assim, preocupados, porque tivemos uma oportunidade, dentro dessa apresentação, de um estudante que ele ficou indignado, essa é a palavra, quando nós trouxemos essa informação de Allan Kardec, de que Deus não faz milagre, porque tudo, nós vimos nos slides anteriores, tudo está em estado de germe. Nós, né, os seres humanos, vamos descobrir isso mais lá na frente. Novas leis virão para fazer com que nós compreendamos melhor isso. Mas Deus não faz milagres. Eu achei muito interessante o que Kardec coloca nesse aspecto sobre Deus. Quer dar ao povo uma ideia do poder de Deus? Mostrem-no na frutificação das plantas, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Façam-lhes compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas. Ensine-lhes a ler no livro da natureza a sabedoria e a bondade do Criador. O ponto de partida para essa questão dos milagres é o fluido cósmico universal. Esse assunto, Kardec também trata na primeira parte de O Livro dos Espíritos, e nós já ouvimos falar disso. Lembram que foi dito que nós estamos imersos neste fluido? É como se nós estivéssemos dentro do oceano, assim como os peixes dentro do oceano. Então, e lembro que Emmanuel coloca que nós temos uma camada, vamos assim, gelatinosa, que envolve tudo, nos mínimos pontos. Lembra desse slide? Pois é. Então, nós estamos imersos nesse fluido, a variedade dos corpos da natureza. E em Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca: o fluido cósmico é o plasma divino, é o hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Pode se apresentar sobre dois estados distintos, que é o de materialização ou de ponderabilidade, aquilo que a gente pode pegar, de eterização ou imponderabilidade, aquilo que a gente não consegue, muitas vezes, nem ver, né? E é a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Mas como podemos agir sobre o fluido cósmico? Aí é que está a grande descoberta, pelo pensamento e pela vontade. Também na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver a importância do pensamento. E durante toda a obra, na nossa leitura, nós verificaremos que a mola propulsora é o nosso pensamento. Então, a ação do pensamento sobre os fluidos. Aí a gente tem uma ideia bem clara. Nós emitimos os nossos pensamentos, eles têm direção, sentido, além disso tem cor, tem movimento, tem vibração,
tem cheiro, tem forma. E se ele é bom, se são de boa natureza, a impressão é salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Como a gente está falando de milagres, e milagres é coisa que realmente são boas, são aquilo que nos traz benefício, nós vamos ficar sempre com essa boa impressão, que é a impressão salutar. Pois bem, a ação dos fluidos nas curas. Não é isso que nós estamos falando? Quando acontece um milagre, não é uma cura que se realizou? Kardec nos traz 3 pontos bem distintos, bem fundamentais, bem tranquilos de compreensão. Depende das intenções e da energia, da vontade daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, depende da intenção e da energia. Esse poder curativo, ele estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Ou seja, quanto mais aquele que está com a intenção de fazer a cura tem as qualidades, tem a prática do bem, trabalha realizando as obras dentro dos ensinamentos de Deus, essa substância ela estará mais purificada. Se opera, então, mediante a substituição de uma molécula sã, de uma molécula malsã por uma molécula sã, ou seja, aquela energia que é intencionada, ela penetra e faz essa substituição. A ação fluídico-magnética pode produzir-se de muitas maneiras, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário, que é o magnetismo espiritual, pelo fluido. Gente, hoje minha língua está dando um nó, mas vamos nessa, né? Pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo humano, e o que nós chamamos também de magnetismo humano espiritual, ou seja, os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, vejam aí a figura, os espíritos atuam no médium e o médium atua no paciente. Falemos agora um pouco dos milagres que Jesus realizou, ou melhor, as curas que Jesus realizou quando aqui esteve. Lembremos que Jesus é o Espírito que organizou o nosso planeta. É o Espírito que é o nosso governador. Então, ele conhece de tudo, podemos assim dizer. Então, o seu poder de magnetizar, de utilizar esses fluidos, a gente não tem condição de mensurar. Mas o que é bacana é que Kardec nos traz as informações esclarecedoras de como isso se realizou. Veja bem, nós trouxemos 3 exemplos dentro de vários que há na obra. O primeiro é o da perda de sangue. É registrado por Marcos, no capítulo 5, versículo de 25 a 34. Relata Marcos que essa mulher, há muitos anos, perdia sangue, ela havia procurado todos os médicos, todos os procedimentos, havia se sujeitado a muitos tratamentos e não ficou curada. Ela ouviu falar de Jesus e ela desenvolveu em si uma fé ardente que, se ela tivesse
condições de ao menos tocar nas vestes de Jesus, ela iria curar-se. Então, veja bem, nós vamos lembrar que nós temos, a doutrina espírita nos esclarece que nós temos um campo magnético, cada um de nós. E esse campo magnético, ele se interage. Imagine a capacidade de irradiação do campo magnético do Mestre Jesus. Pois muito bem, essa mulher, Jesus esteve próximo à sua cidade, então ela foi ao encontro do Mestre, e em tocando o Mestre, ela ficou curada. Aí Jesus imediatamente vira e pergunta aos discípulos, quem me tocou? Ora, os discípulos, e nos é relatado pelos próprios evangelistas, que era uma multidão que acompanhava Jesus. Imagine uma multidão acompanhando Jesus, quem não o tocava? Quem não estava próximo e não tocava? Os discípulos falaram, mestre, uai, isso é impossível quem não toca. Mas ele diz o seguinte, saiu de mim uma virtude. E essa mulher, então, se colocou e se pronunciou. Então, vamos entender. O efeito não foi provocado por nenhum ato de Jesus, mas atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. A outra passagem, a outra cura realizada por Jesus é do cego de Betsaida. E, como nós colocamos aí, foram 2 momentos, de toque e imposição. E também é Marcos que nos traz essa passagem. Levaram, né, então, o cego para Jesus, Jesus o tira da cidade, coloca-lhe saliva nos olhos, Jesus o pergunta se ele estava enxergando, ele disse que estava enxergando mais ou menos, e Jesus então faz a imposição de mãos, e ele fica totalmente curado. A cura, então, não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada. E a última é a do paralítico, que foi realizada através do comando verbal. Está registrada em Mateus 9, 1 a 8. Jesus, notando-lhe a fé, né, daquele que foi levado para que ele o curasse, disse simplesmente àquele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, a força magnética do mestre era tão grande que imediatamente houve a substituição das moléculas, tanto no primeiro caso como no terceiro caso. No segundo, precisou de uma ação mais reiterada, como o próprio texto nos fala. Mas a gente tem que definir, então, o que é milagre, para sairmos com a ideia pronta da nossa cabeça. E essa informação, ela nos é trazida por Francisco Cândido Xavier, no livro Dicionário da Alma. Diz ele, milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. Última parte é a parte das predições, é a teoria da presciência. Como é possível o conhecimento do futuro? Também é um assunto muito interessante que muito poucos conhecem e que Kardec vem nos esclarecer sobre.
Diz Kardec, as pessoas dotadas da faculdade de prever veem os acontecimentos como desenhados num quadro. Lembram que lá naquele slide que eu falei de que o pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma. Então, meus irmãos, nesse processo, só que a pessoa, ela tem que ser dotada dessa faculdade de ver esses acontecimentos. É um médium que tem essa faculdade. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Ele se funda nas propriedades da alma e nas relações do mundo visível com o mundo invisível. Como ocorre? Aí nós temos o profeta, o homem pensa, o homem projeta, os espíritos também pensam, projetam, fazem as suas programações do futuro. E aí o profeta, então, entra nessa sintonia, capta as imagens e vê os pensamentos que poderão construir o futuro. É um esclarecimento muito grande. Houveram várias predições no Evangelho, e nós trouxemos aqui apenas duas. No Velho Testamento, Isaías 53, no capítulo 7, ele fala: "E foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca." E nós vamos ver em Lucas 18, 31 a 34, quando ele relata a morte e paixão de Jesus. Disse-lhe Jesus: "Eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhe escarrarão no rosto." Outro item que é trabalhado nessa última parte são chegados os tempos da transformação da humanidade. E nós temos visto nos nossos tratamentos de terça e quarta-feira muitas informações a esse respeito. E Kardec já nesta obra traz essas informações. Ele nos diz que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Mas como se processará a transformação da geração atual da Terra? Nós sabemos que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Mas quem fica? E quem vai sair? Quem fica? Os que se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Olha, é pouca coisa que nós precisamos fazer. Quem sai? Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge hora nenhuma. Como se dará, então, a regeneração, meus queridos? Pela reforma moral. Só o Evangelho do nosso Senhor vai nos auxiliar nessa transformação e fará com que nós fiquemos neste planeta tão maravilhoso durante a sua transformação. Olha o consolo. Veja se não é consoladora essa frase. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos,
basta uma modificação em suas disposições morais. E, para encerrar, nós vamos ficar com Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Meus queridos, obrigado pela atenção e nós os aguardamos na sala de estudos. Fiquem com Deus.